Hells Angel encontrou duas meninas gêmeas a dormir no lixo na véspera de Natal. A verdade deixou-o atordoado. O vento de inverno assobiava pelas ruas vazias de Pine Grove, enquanto a velha carrinha de Frank Donovan rugia pela Main Street. As luzes de Natal brilhavam nas vitrines das lojas, mas o seu brilho alegre só o fazia sentir-se mais sozinho. As suas mãos calejadas agarravam o volante, os nós dos dedos brancos devido ao frio que penetrava na sua jaqueta de couro gasta. Aos 48 anos, Frank já se tinha habituado a passar as festas sozinho. A sua vida passada com os Hells Angels tinha lhe deixado muitos arrependimentos e poucos amigos. A pequena oficina onde trabalhava como mecânico mantinha-o bastante ocupado, mas noites como esta lembravam-lhe tudo do que tinha perdido. Ele olhou para a lista de compras amassada no bolso. Oh, não. Jantar de TV, cerveja, talvez algumas batatas fritas. Uma triste refeição de véspera de Natal para uma pessoa. O pensamento fez-lhe a garganta apertar. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão quando ele virou na Cedar Avenue. Foi então que algo chamou a sua atenção. Um leve movimento nas sombras do beco de Murphy. Frank quase passou direto, mas algo o fez abrandar. Ele já tinha visto muitos sem abrigo na vida, mas havia algo diferente naquela situação. Ele encostou, deixando o motor ligado. O brilho amarelo de um poste de luz distante mal alcançava as profundezas do beco. Quando os seus olhos se ajustaram à escuridão, o seu coração quase parou. Ali, entre lixo espalhado e móveis quebrados, estavam duas pequenas figuras aconchegadas uma à outra em uma almofada de sofá rasgada. Meu Deus, murmurou Frank, com a respiração visível no ar gelado. Ele se aproximou lentamente, as suas botas pesadas esmagando vidros quebrados. Quanto mais se aproximava, pior ficava a cena. Duas meninas, mal cobertas por um cobertor fino e sujo, encolhidas uma contra a outra como gatinhos. Os seus rostos estavam sujos, as suas roupas esfarrapadas e insuficientes para a noite fria de dezembro. As mãos de Frank tremiam enquanto se ajoelhava ao lado delas. As meninas não podiam ter mais de 6 anos. Os seus cabelos escuros estavam emaranhados e os seus pequenos corpos tremiam mesmo durante o sono. Anos a ver o pior da humanidade não o tinham preparado para isto. Ei, disse ele suavemente, tocando o ombro de uma das meninas. Acorde, querida. Os olhos da primeira criança se abriram com medo. Ela imediatamente agarrou a mão da irmã. Tudo bem, disse Frank, tentando suavizar a sua voz rouca. Não vou machucar vocês. Não deveriam estar aqui fora no frio. A segunda menina acordou então, aproximando-se da irmã. Elas eram idênticas, gêmeas com as mesmas feições delicadas e olhos castanhos assustados. Sou o Frank, disse ele, tirando o seu pesado casaco de couro. Como se chamam? A primeira menina, a mais corajosa, falou. Sou a Lily, sussurrou ela. Esta é a Rose. Frank enrolou o casaco em torno das duas meninas, com o coração partido ao ver como elas pareciam pequenas enroladas no casaco grande demais. Onde estão os vossos pais? Perguntou ele, embora temesse a resposta. O lábio inferior de Lily tremeu. A mamã foi-se embora. Ela disse que voltaria, mas Rose começou a chorar silenciosamente, as lágrimas deixando marcas claras na sujidade das suas bochechas. Vamos, disse Frank, lutando para manter a voz firme. Vamos aquecer-vos. Ele ajudou-as a levantar-se, reparando como elas se agarravam uma à outra. Os sapatos estavam a cair aos pedaços, as meias cheias de buracos. Frank levou-as até a sua carrinha, colocando-as juntas no banco do passageiro. Elas se aconchegaram ali, ainda enroladas no casaco dele, parecendo perdidas e vulneráveis na luz fraca da cabine. Antes de continuar a ouvir, por favor, diga-me de onde você está assistindo hoje. Agora, de volta à história. O aquecedor da velha carrinha de Frank funcionou horas extras, finalmente trazendo calor às gêmeas trêmulas. À luz fraca do painel, ele podia ver os rostinhos delas com mais clareza agora. Traços idênticos marcados pelo cansaço e pela preocupação que nenhuma criança deveria conhecer. Onde está a vossa mãe? Perguntou Frank suavemente, tentando manter a voz gentil, apesar da raiva que crescia dentro dele por quem quer que tivesse deixado essas pequenas sozinhas. Lily, a que vestia um suéter rosa fino, falou primeiro. A mamã disse que precisava de ir a um lugar. A voz dela mal passava de um sussurro. Ela disse-nos para esperar, mas não voltou. Rose, segurando a mão da irmã, acrescentou. Esperamos muito tempo. A mamã estava a chorar antes de sair.
As mãos de Frank apertaram o volante. E o vosso pai? Onde está ele? As meninas trocaram olhares preocupados. A mamã disse que tínhamos de nos esconder do papá, explicou Rosie, com o lábio inferior a tremer. Ele era mau para ela. Ele magoava-a muito. Ela tentava manter-nos em segurança, continuou Lily, a sua voz jovem carregando anos de dor. Mas então ela começou a tomar o remédio ruim. Ela não conseguia parar, mesmo quando pedíamos para ela parar. Frank sentiu um nó na garganta. Ele sabia muito bem o que significava remédio ruim. Ele tinha visto o vício destruir muitas vidas durante os seus anos com os Angels. O abrigo mais próximo ficava a 20 minutos de carro, do outro lado da cidade. Frank aumentou o aquecimento e observou pelo espelho retrovisor as meninas aconchegadas no banco de trás, seus pequenos corpos encobertos pelo seu casaco de couro. Quando chegaram ao abrigo, uma mulher de aparência cansada chamada Sarah correu para ajudá-los. Ela rapidamente os conduziu para dentro do prédio aquecido, cujas paredes estavam decoradas com enfeites de Natal esquecidos. Meu Deus, sussurrou Sarah, envolvendo as meninas em cobertores limpos. Em todos os meus anos aqui, nunca... É um milagre elas terem sobrevivido lá fora esta noite. A temperatura deve cair para 15 graus. Frank ficou parado, observando Sarah levar chocolate quente e alguns sanduíches para as gêmeas. As meninas comeram devagar, com os olhos pesados de cansaço. Encontrei-as no beco do Miller. Frank explicou baixinho para Sarah. Disseram que a mãe delas as deixou lá hoje à noite. Algo sobre fugir do pai e ela ter um problema com drogas. Sarah abanou a cabeça tristemente. Precisamos de contactar os serviços sociais pela manhã, mas esta noite elas podem dormir aqui, onde é quente e seguro. Ela olhou para Frank com curiosidade. A maioria das pessoas teria apenas chamado a polícia e ido embora. Obrigada por trazê-las pessoalmente. Frank apenas acenou com a cabeça, os olhos fixos nas gêmeas. Elas tinham terminado a refeição e estavam enroladas juntas num sofá gasto, já a adormecer. Os seus rostos pareciam tranquilos pela primeira vez desde que ele as encontrou. Afundando-se numa cadeira próxima, Frank sentiu o peso da noite cair sobre ele. As suas próprias memórias de infância vieram à tona. Noites passadas a esconder-se da fúria bêbada do pai. As promessas vazias da mãe de ir embora. O medo constante. Ele pensava que essas feridas tinham cicatrizado há muito tempo. Mas ver essas meninas trouxe tudo de volta. Enquanto observava Lily e Rosie dormirem, com as mãos ainda entrelaçadas, Frank fez uma promessa silenciosa. Ele não deixaria essas meninas escaparem. Alguém precisava cuidar delas, garantir que estivessem seguras. O pensamento o surpreendeu. Ele não se importava com ninguém além de si mesmo há anos. Mas algo nessas gêmeas, abandonadas na véspera de Natal, despertou algo há muito adormecido em seu coração. A velha carrinha de Frank roncou quando ele entrou no estacionamento do abrigo na manhã de Natal. O sol ainda não tinha nascido completamente, projetando longas sombras sobre a neve fresca. As suas mãos seguravam com força um saco de papel cheio de livros para colorir comprados numa loja de $1 e alguns lápis de cor baratos. Não era muito, mas ele não suportava a ideia de as meninas não terem nada na manhã de Natal. Dentro do abrigo, as luzes fluorescentes zumbiam no teto. O local cheirava a produto de limpeza industrial e café queimado. Um voluntário com ar cansado levou-o até onde Lily e Rose estavam sentadas a uma pequena mesa, a comer tigelas de aveia instantânea. Os seus ombros magros estavam cobertos por camisolas doadas que ficavam largas nos seus corpos pequenos. A garganta de Frank apertou-se ao observá-las. Na luz forte da manhã, a sua vulnerabilidade era ainda mais evidente. As suas tranças loiras iguais estavam desarrumadas, e olheiras escuras sombreavam os seus olhos. Ele pensou na sua própria vida difícil, nas brigas de bar, nas noites intermináveis na estrada com os anjos, nas inúmeras decisões erradas. Olhar para aquelas meninas inocentes fez o seu passado parecer ainda mais pesado. Feliz Natal, disse ele com voz rouca, colocando a sacola sobre a mesa. As gêmeas olharam para ele com os seus olhos azuis iguais, e algo em seu peito apertou com força. Você voltou? Rose sussurrou, a sua mãozinha a alcançar a sacola. Claro que voltei, Frank respondeu, a sua voz mais áspera do que ele pretendia. Ele limpou a garganta. Achei que vocês poderiam querer algo para fazer. Enquanto as meninas exploravam a sua simples presença,
Frank se aproximou da recepção. A funcionária do turno da manhã, uma mulher de meia-idade chamada Betty, estava a organizar a papelada. Alguma notícia da mãe delas? Ele perguntou. Betty balançou a cabeça. Estamos a fazer chamadas desde ontem à noite. Sarah Matthews, a mãe delas, trabalhava no restaurante da Quinta Avenida. Perdeu o emprego há cerca de 6 meses. As pessoas a viam pela cidade, mas ela desapareceu, folheando alguns papéis. Frank cerrou os dentes e a polícia está à procura, mas a expressão de Betty era sombria. A questão é que, Sr. Donovan, em casos como este, bem, as meninas provavelmente acabarão num lar adotivo. Os sistemas estão sobrecarregados, como é o caso dos lares adotivos. As palavras pareciam cascalho na sua boca. Iriam separá-las. É possível. Encontrar um lar que possa acolher duas ao mesmo tempo não é fácil. Frank passou a hora seguinte a falar com polícias que pareciam mais interessados no café do que em encontrar respostas. Os serviços sociais deram-lhe a mesma resposta. Nada poderia ser feito até depois das férias, e mesmo assim, as gêmeas provavelmente seriam colocadas em lares de acolhimento de emergência. A viagem para casa pareceu mais longa do que o habitual. A pequena casa de Frank estava escura e silenciosa no final de uma rua sem saída. Lá dentro, ele acendeu as luzes e ficou na sala de estar, olhando para a velha fotografia pendurada torta na parede. Mostrava uma versão mais jovem de si mesmo, vestido de couro e com olhos selvagens, montado na sua velha Harley. O homem naquela foto era destemido, imparável. Agora, 20 anos depois, ele mal conseguia se olhar no espelho. Sua vida se tornara uma série de rendições silenciosas à solidão, ao arrependimento, ao lento desvanecer dos anos que passavam sem propósito. A ideia de aquelas meninas serem destruídas pelo sistema fazia-lhe revirar o estômago. Ele arrancou a fotografia da parede e afundou-se na sua poltrona surrada, segurando-a com as mãos trêmulas. Que tipo de ajuda alguém como ele poderia oferecer? Ele era apenas um motociclista fracassado tentando levar uma vida honesta, mal conseguindo pagar as contas com o seu trabalho na oficina. O homem que ele costumava ser saberia o que fazer, teria lutado de alguma forma. Mas esse homem já não existia há muito tempo, substituído por alguém que mal conseguia manter a sua própria vida em ordem. As botas de Frank estalavam na geada matinal enquanto ele descia a Mason Street. A sua respiração saía em baforadas brancas no ar frio do inverno. Já fazia 3 dias que ele estava nisso, andando pelas ruas, mostrando fotos das gêmeas para qualquer pessoa que pudesse saber algo sobre a mãe delas. Uma mulher num complexo de apartamentos decadente lembrou-se de tê-las visto. Sim, elas moravam 2 andares acima, disse ela, apontando para uma janela com tinta descascada. Coitadinhas, a mãe delas, Jenny, às vezes, ela me pedia para cuidar delas quando tinha que trabalhar. O rosto da mulher ficou sombrio, mas já não as via há algum tempo. Achava que elas tinham se mudado. Frank assentiu, fazendo anotações num pequeno bloco que tinha começado a levar consigo. Cada conversa acrescentava mais uma peça ao quebra-cabeça, mas o quadro ainda estava longe de ficar claro. Na loja da esquina, um funcionário idoso lembrou-se das meninas a entrar para comprar doces. A mãe delas parecia abatida da última vez que a vi, disse ele abanando a cabeça. Olheiras, nervosa. Algo não estava bem. O frio penetrava no casaco de couro de Frank, enquanto ele caminhava de um lugar para outro. As articulações doíam, lembrando-o de que já não era tão jovem como antes. Mas o pensamento de Lily e Rose mantinha-o em movimento. Os rostos delas assombravam-no. Aqueles olhos grandes cheios de confiança quando as encontrou naquele beco. No final da tarde, Frank empurrou a porta do Red Horse, um bar sujo nos arredores da cidade. O calor dentro dele atingiu-o como uma parede, junto com o cheiro familiar de cerveja velha e cigarros. Alguns frequentadores regulares estavam curvados sobre as suas bebidas, mal olhando para cima quando ele entrou. O barman, um homem corpulento com as têmporas grisalhas, estava a limpar copos. A sua etiqueta de identificação dizia Mike. Frank sentou-se num banco do bar e pediu um café. Estou à procura de informações sobre Jenny Morris, disse Frank baixinho, deslizando uma foto pelo balcão. As suas filhas gêmeas foram encontradas abandonadas há alguns dias. A mão de Mike parou a meio do movimento. Ele olhou para a foto e rapidamente desviou o olhar. Jenny, murmurou ele. Sim, lembro-me dela. Começou a vir aqui há cerca de 6 meses com um tipo qualquer.
Era um caso e tanto. Frank inclinou-se para a frente. Que tipo? Mike baixou a voz. Chama-se Ray. Usava sempre roupas caras, mas havia algo nele que não batia certo. A Jenny mudou depois de o conhecer. Começou a falar de dinheiro fácil, grandes oportunidades. Os olhos do barman percorreram a sala. Dizem que ele faz parte de um grupo que lida com todo o tipo de coisas ilegais, incluindo o tráfico de pessoas. O estômago de Frank ficou gelado. As implicações do que Mike estava a dizer atingiram-no como um soco no estômago. 20 minutos depois, na esquadra da polícia, as botas de Frank ecoavam no chão de linóleo enquanto ele caminhava até a recepção. As luzes fluorescentes projetavam sombras duras em seu rosto marcado pelo tempo. Preciso de falar com alguém sobre Jenny Morris, exigiu ele, a sua voz ecoando pelo átrio silencioso e a sua ligação com um homem chamado Ray. O sargento da recepção olhou para cima com desinteresse. Senhor, estamos a tratar do caso. Claro que não, rosnou Frank, colocando as duas mãos sobre a mesa. Aquelas meninas estão abandonadas há dias e ninguém está a fazer nada. As mães delas estão envolvidas com traficantes e vocês ficam aqui a mexer em papéis. Senhor, por favor, abaixe a voz. Não, não vou abaixar a voz. Duas meninas estão a contar conosco para resolver isso agora. Ou você começa a me dar respostas reais, ou eu começo a fazer barulho que você não pode ignorar. Vários policiais levantaram os olhos de suas mesas. Mas Frank não se importava. Sua paciência havia se esgotado. Os rostos das gêmeas encheram sua mente novamente. Inocentes, vulneráveis e merecedoras de algo muito melhor do que isso. Frank estava no corredor da loja de brinquedos, sentindo-se completamente deslocado. A sua jaqueta de couro desgastada e a aparência rude faziam com que os outros clientes o evitassem. Ele olhou para as fileiras de bonecas e bichos de pelúcia, impressionado com as opções. Fazia muito tempo que ele não comprava presentes para ninguém, muito menos para meninas. Posso ajudá-lo a encontrar algo? Uma jovem vendedora aproximou-se dele com cautela. Frank limpou a garganta. Sim, preciso de presentes para meninas gêmeas. Elas têm 6 anos. A expressão da vendedora suavizou-se. Bem, tem sorte. Temos ótimas opções para essa idade. Ela levou-o até ao corredor, apontando vários brinquedos. Estas bonecas são muito populares este ano, e estes conjuntos de arte são perfeitos para crianças criativas. Frank reparou num par de ursinhos de pelúcia iguais, macios e castanhos, com fitas vermelhas ao pescoço. Eles lembravam-no de Lily e Rose, inseparáveis, inocentes, precisando de proteção. Ele pegou-os, sentindo o pelo macio sob as suas mãos calejadas. São lindos, disse a funcionária. Quer embrulhados para presente? Frank assentiu, acrescentando alguns livros para colorir e lápis de cera à sua compra. O total o deixou nervoso, mas ele não hesitou em entregar o seu cartão de crédito. Essas meninas mereciam algo especial depois de tudo o que tinham passado. No abrigo, Frank levou os presentes embrulhados para dentro, nervoso com a reação das meninas. A funcionária do abrigo sorriu calorosamente e chamou as gêmeas. Frank, Lily e Rose vieram a correr, os seus pezinhos batendo no chão de linóleo. Apesar das circunstâncias, elas já tinham começado a confiar nele, os seus rostos iluminando-se sempre que ele as visitava. Olá, meninas! Frank ajoelhou-se, estendendo os pacotes. Trouxe-vos algo para o Natal? Os olhos das meninas arregalaram-se enquanto pegavam cuidadosamente nos presentes. Olharam uma para a outra, depois para Frank, como se pedissem permissão. Vão em frente, abram-nos, encorajou ele. Os seus dedinhos desembrulharam cuidadosamente o papel, suspirando de alegria ao revelarem os ursinhos de peluche. Rose abraçou o seu imediatamente enquanto Lily acariciava o pelo macio do seu, com um sorriso a espalhar-se pelo rosto. São tão macios, exclamou Rose. Olha, eles combinam, acrescentou Lily, segurando o seu ursinho ao lado do da irmã. Frank observou enquanto elas descobriam os livros para colorir e os lápis de cor, com a sua excitação a aumentar. Imediatamente se sentaram a uma mesa próxima, folheando as páginas e escolhendo as suas cores favoritas. Obrigada, Frank, disseram em uníssono com as vozes cheias de felicidade genuína. Algo se mexeu no peito de Frank, um calor que ele não sentia há anos. Essas meninas, com sua alegria inocente e corações agradecidos, de alguma forma encontraram uma brecha em sua aparência endurecida.
Ele as observou colorir juntas, compartilhando lápis de cera e apontando imagens umas para as outras, e sentiu seus olhos ficarem embaçados. O funcionário do abrigo tocou seu braço. Foi muito gentil da sua parte, Sr. Donovan. Elas não sorriam assim desde que chegaram. Frank acenou com a cabeça, sem confiar em si mesmo para falar. Depois de passar algum tempo observando as meninas colorirem e ouvindo seus planos para os novos ursinhos de pelúcia, ele sabia que precisava ir embora. As meninas o abraçaram para se despedir, ainda segurando os ursinhos. Enquanto caminhava até a sua caminhonete no ar frio da noite, Frank sentiu uma mistura de emoções que não conseguia entender. Os sorrisos das meninas tinham aquecido algo dentro dele, mas a realidade da situação delas pesava em sua mente. A polícia não tinha pistas sobre o paradeiro da mãe delas, e o pai continuava a ser um mistério. Frank entrou na sua carrinha e ficou sentado por um momento, com a imagem dos rostos felizes delas ainda fresca na sua mente. O telemóvel de Frank vibrou na bancada de trabalho, fazendo com que uma chave inglesa caísse no chão da sua garagem. Limpar as mãos gordurosas num pano, ele pegou no telemóvel e sentiu o peito apertar ao ver o identificador de chamadas. Serviços sociais, Sr. Donovan, perguntou uma voz formal. Aqui é Amanda Peters, dos Serviços de Proteção à Criança. Precisamos discutir a situação com Lily e Rose. Você poderia vir amanhã de manhã às 9 horas? A garganta de Frank ficou seca. Ele temia essa ligação. Sim, estarei lá. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro na pequena sala de estar, o chão rangendo sob as suas botas pesadas. Os rostos das gêmeas não paravam de passar pela sua mente, os seus sorrisos radiantes quando lhes trouxe os presentes de Natal, a forma como se agarravam a ele durante as suas visitas. A ideia de elas serem separadas fazia-lhe revirar o estômago. O edifício dos serviços sociais parecia frio e pouco convidativo à luz da manhã. Frank apertou o casaco de couro, sentindo-se deslocado entre os funcionários de escritório com os seus fatos engomados. A recepcionista olhou para as suas tatuagens com cansaço enquanto o encaminhava para o escritório da Sra. Peters. Amanda Peters era uma mulher magra, com olhos gentis por trás dos óculos de armação de metal. Ela gesticulou para que Frank se sentasse na cadeira em frente à sua secretária. Sr. Donovan, vou ser direta. Recebemos notícias preocupantes sobre a mãe da menina. Frank inclinou-se para a frente com as mãos agarradas aos joelhos. Que tipo de notícias? Ela foi dada como desaparecida, disse a Sra. Peters, folheando alguns papéis. A polícia suspeita de crime, dadas as suas associações. Isso complica as coisas para as meninas. Frank cerrou os dentes. O que isso significa para elas? Sem um tutor legal, elas precisarão entrar no sistema de acolhimento familiar. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dele. Infelizmente, dada a idade delas e as nossas situações atuais de colocação, há uma grande possibilidade de elas serem separadas. As palavras atingiram Frank como um golpe físico. Ele pensou na vulnerabilidade silenciosa de Rose, em como ela sempre procurava a mão de Lily quando estava assustada. Não pode separá-las, disse ele com a voz áspera. Elas são tudo o que tem uma à outra. A outra opção, disse a Sra. Peters com cuidado. Notamos como as meninas criaram laços com você. Elas perguntam por você constantemente no abrigo. O coração de Frank deu um salto. O que você está a dizer? Se você estiver disposto a ser avaliado como um potencial tutor, poderíamos considerar colocá-las com você temporariamente. Ela ergueu a mão. Isso exigiria uma verificação extensa de antecedentes, estudos do lar, e você precisaria fazer mudanças significativas na sua vida, dado o seu histórico. Eu aceito, interrompeu Frank. O que for preciso. A Sra. Peters observou-o por um longo momento. Não será fácil, Sr. Donovan. Precisaria de um emprego estável, um espaço adequado para 2 crianças e teria de frequentar aulas de parentalidade. Haveria verificações e avaliações regulares. Frank endireitou-se na cadeira. O velho Hino teria rejeitado tais requisitos, mas agora tudo o que ele conseguia pensar era em manter aquelas meninas seguras e juntas. Eu entendo. Apenas diga-me o que preciso fazer. Tenha certeza disso. É uma enorme responsabilidade. Frank pensou na sua vida solitária antes de encontrar as gêmeas, em todos os seus erros passados. Pela primeira vez em anos, ele sentiu-se certo sobre algo. Aquelas meninas merecem mais do que ser separadas pelo sistema.
Não vou deixar isso acontecer com elas. A senhora Peters acenou com a cabeça e começou a tirar os formulários. Então, vamos começar a papelada. As botas gastas de Frank rangiam na neve fresca enquanto ele carregava outra caixa de brinquedos para dentro de casa. A sala de estar, normalmente vazia, exceto por sua velha poltrona reclinável de couro e uma TV empoeirada, agora explodia em cores. Duas camas rosa idênticas estavam encostadas à parede do seu quarto de hóspedes, com as suas colchas floridas a iluminar o espaço antes sombrio. Ele pousou a caixa e tirou um urso de peluche, cujo pelo macio o lembrava de como Lily e Rose pareciam frágeis naquela noite no beco. As suas mãos calejadas pareciam deslocadas, segurando algo tão delicado. O motociclista durão que passou anos mantendo o mundo à distância, agora se via a arrumar bonecas e a colocar papel de parede com borboletas. Nunca pensei que veria este dia, murmurou ele, com um pequeno sorriso nos lábios, enquanto colocava o urso numa das camas. Na cozinha, ele esvaziou os armários que antes só continham café e sopa enlatada. Agora, eles estavam cheios de cereais, biscoitos e todas as coisas que as meninas poderiam querer. A sua geladeira, que normalmente só tinha cerveja e sobras, agora continha leite fresco e sumo de frutas. O toque agudo do seu telefone interrompeu os seus pensamentos. Donovan a falar, respondeu ele com voz rude. Senhor Donovan, aqui é o detetive Martinez. A voz do outro lado da linha parecia sombria. Precisamos de discutir algo sobre a mãe das gêmeas. O estômago de Frank apertou-se. Ele sentou-se numa cadeira da cozinha, preparando-se para más notícias. Descobrimos algumas informações perturbadoras, continuou Martinez. A mãe delas não estava apenas a lidar com o vício. Ela estava envolvida com uma rede de tráfico que tem como alvo crianças vulneráveis. Acreditamos que ela possa ter estado a planear isso. As palavras do detetive se transformaram em ruído branco quando a raiva e o horror inundaram o sistema de Frank. A sua mão livre se fechou em punho, os nós dos dedos ficando brancos. A ideia do que poderia ter acontecido com aquelas meninas inocentes fez o seu sangue gelar. Sr. Donovan, está aí? Sim, ele conseguiu dizer, com a voz rouca. Estou aqui. O que acontece agora? Ainda estamos a investigar, mas isso muda as coisas. As meninas podem estar em perigo se souberem onde elas estão. Estamos a pensar em colocá-las no programa de proteção a testemunhas ou... Não. Frank interrompeu bruscamente. Não pode colocá-las no sistema. Não agora. Sr. Donovan, entendo a sua preocupação, mas o senhor não entende nada. Frank rosnou. Eu encontrei aquelas meninas. Eu vi o que elas passaram. O senhor quer mandá-las para estranhos? Depois de terminar a chamada, Frank caminhou até a sua garagem, o seu santuário. O cheiro familiar de óleo de motor e metal normalmente o acalmava, mas não naquela noite. Ele afundou-se na sua bancada de trabalho, rodeado pelas ferramentas do seu ofício, chaves inglesas, conjuntos de soquetes e as peças de motocicleta que ele pretendia consertar. A sua mente fervilhava com imagens de Lily e Rose sendo levadas de casa em casa, separadas, assustadas. O peso do que ele tinha descoberto pressionava-o como se fosse algo físico. Não eram mais apenas duas crianças abandonadas. Eram sobreviventes que precisavam de proteção contra forças maiores e mais sombrias do que ele imaginava. Frank passou a mão pelo rosto, sentindo cada um dos seus anos. A responsabilidade de manter essas meninas em segurança parecia enorme, mas a alternativa era impensável. Ele tinha fugido dos problemas durante toda a sua vida. Mas, desta vez, fugir não era uma opção. Aquelas meninas precisavam dele, e pela primeira vez em décadas, alguém precisar dele não parecia um fardo. Parecia um propósito. As botas pesadas de Frank ecoavam pelos corredores de mármore do tribunal. O prédio parecia frio e hostil, assim como o sistema que representava. As suas mãos calejadas seguravam uma pasta cheia de formulários que ele passara horas preenchendo na noite anterior. Cada página representava mais um passo para manter Lily e Rose em segurança. As luzes fluorescentes zumbiam acima da sua cabeça enquanto ele se aproximava da janela da funcionária. Atrás da divisória de vidro riscada, estava sentada uma mulher de meia-idade com óculos de leitura no nariz. Ela mal olhou para cima quando Frank limpou a garganta. Preciso de solicitar a tutela legal de emergência, disse Frank com a voz mais áspera do que o habitual.
Ele deslizou a pasta pela pequena abertura na parte inferior da janela. A funcionária pegou a pasta, com as unhas perfeitamente cuidadas, e começou a folhear os papéis. As sobrancelhas dela se ergueram ligeiramente ao ler as informações sobre o histórico dele. Frank sabia o que ela estava vendo. As prisões anteriores, a ligação com os Hells Angels, a série de endereços que mostravam uma vida passada fugindo. Ele cerrou os dentes enquanto esperava. "Sr. Donovan", disse ela, olhando para ele, "estes formulários não estão completos. Faltam as referências pessoais, a prova de rendimento estável e a documentação de estabilidade residencial." Ela empurrou a pasta de volta pela abertura. "E mesmo com esses documentos, deve saber que os casos de tutela temporária normalmente levam de 6 a 8 semanas para serem processados." As mãos de Frank agarraram a borda do balcão. 6 a 8 semanas? Essas meninas precisam de ajuda agora. Estão em perigo. "Senhor, há um processo que temos de seguir", respondeu ela, com voz monótona e experiente. "O tribunal precisa de garantir que qualquer potencial tutor seja devidamente avaliado. O seu histórico exigirá uma análise adicional." Frank passou a mão pelos cabelos grisalhos. "Olhe, eu sei o que o meu histórico mostra, mas estas meninas estão a dormir num abrigo agora. As mães delas se envolveram com pessoas que machucam crianças. Não temos semanas." A expressão da funcionária suavizou-se ligeiramente, mas as suas palavras permaneceram firmes. "Compreendo a sua preocupação, Sr. Donovan, mas não posso acelerar o processo. Terá de preencher estes formulários, fornecer a documentação adicional e aguardar uma data no tribunal, como toda a gente. E o que acontece às meninas enquanto esperamos?" A voz de Frank falhou ligeiramente. "Elas permanecerão sob custódia temporária do Estado, a menos que um parente consanguíneo se apresente." Ela entregou-lhe uma pilha de formulários adicionais. "Também vai precisar destes, e Sr. Donovan, dado o seu histórico, sugiro que contrate um advogado." Frank recolheu os papéis com as mãos a tremer de frustração. O peso do que estava a enfrentar assentou sobre ele como um cobertor pesado. Cada passo que se afastava da janela do funcionário parecia como caminhar na lama. Ao empurrar as pesadas portas do tribunal para o ar frio do inverno, Frank parou nos degraus. O pacote de formulários parecia chumbo nas suas mãos. Ele enfrentou gangues rivais, cumpriu pena atrás das grades e reconstruiu a sua vida do nada. Mas isso parecia diferente. O sistema parecia projetado para manter pessoas como ele afastadas, para proteger as crianças de homens com o seu tipo de passado. Mas os rostos daquelas meninas flutuavam em sua mente. A confiança que depositavam nele, a necessidade de proteção. Ele pensava nelas sozinhas naquele abrigo, esperando por alguém que lutasse por elas. Frank talvez não fosse o guardião que elas mereciam, mas era o único que tinham. O tribunal se erguia atrás dele, alto e imponente, um monumento a todos os obstáculos que tinha pela frente. Frank enfiou os papéis no casaco, fechou o zíper para se proteger do frio e se dirigiu para a sua caminhonete. A batalha à sua frente parecia impossível, mas ele nunca foi do tipo que recua de uma luta. A garagem de Frank estava silenciosa, exceto pelo barulho dos lápis a riscar o papel. Lily estava sentada na sua bancada, balançando as pernas enquanto fazia o seu trabalho de casa de matemática. Rose estava enrolada na velha poltrona que ele trouxera especialmente para elas, colorindo cuidadosamente dentro das linhas do seu desenho. "Sr. Frank", chamou Lily, a sua voz ecoando nas paredes de betão. "Pode ajudar-me com este problema?" "Não estou a entender." Frank limpou as mãos num pano e aproximou-se, as suas botas com biqueira de aço fazendo barulho no chão. Apenas algumas semanas atrás, aquele espaço era o seu refúgio de solidão. Agora estava cheio de livros escolares da menina, materiais de arte e o zumbido suave da presença delas. "Vamos ver o que temos aqui", disse ele, puxando um banco ao lado dela. O problema de matemática não era muito difícil, multiplicação básica, mas Lily estava concentrada, com a testa franzida. 7 por 6, murmurou ela contando nos dedos. "Aqui está um truque", disse Frank, pegando um punhado de porcas e parafusos de um recipiente próximo. Ele os organizou em 7 filas de 6. "Conte-os." Os olhos de Lily brilharam enquanto ela contava. 2, é muito mais fácil." Do seu canto, Rose levantou os olhos do seu livro de colorir.
Ela sorriu suavemente para Frank antes de voltar ao seu trabalho. Essa era Rose, quieta, observadora, sempre a observar. Ela passou a seguir Frank pela garagem como uma sombra, contente apenas por estar perto dele. Mais tarde, naquela tarde, Frank levou-os para a casa da escola na sua velha carrinha. Lily tagarelava sobre o seu dia, sobre o hamster de estimação da turma e a nova menina que partilhara os seus biscoitos na hora do almoço. Rose sentava-se em silêncio, ocasionalmente estendendo a mão para tocar o braço de Frank, como se quisesse se certificar de que ele ainda estava ali. E então Sarah disse que poderíamos ir à sua festa de aniversário na próxima semana, anunciou Lily. Podemos ir, Sr. Frank? Por favor. Frank olhou pelo espelho retrovisor. Os olhos de Lily brilhavam de esperança, enquanto Rose parecia ansiosa com a ideia de uma multidão. Vamos ver, disse ele com cautela. Deixem-me falar primeiro com os pais da Sarah. As palavras soaram estranhas na sua boca. Tão normais, tão parentais. Ele nunca imaginara a si mesmo a discutir festas de aniversário ou a ajudar com os trabalhos de casa. As suas mãos, ásperas por anos de trabalho com motores, agora sabiam trançar cabelos e amarrar atacadores. Em casa, Frank observou as meninas se acomodarem na sua rotina pós-escolar. Lily se espreguiçou no chão da sala com os seus livros, enquanto Rose se enrolou no sofá com o seu cobertor favorito, o azul macio que Frank comprara na primeira semana com eles. Sr. Frank, disse Rose suavemente, dando um tapinha no espaço ao lado dela. Pode sentar-se comigo? O coração de Frank apertou-se no peito. Ele sentou-se e Rose imediatamente se encostou a ele, seu pequeno corpo quente e confiante. Lily levantou os olhos do dever de casa e correu para lá, não querendo ficar de fora. Espremido entre elas, Frank sentiu algo mudar dentro dele. Estas não eram mais apenas duas meninas perdidas que ele tinha encontrado num beco. Elas não eram apenas uma responsabilidade ou uma chance de redenção. Em algum lugar entre a ajuda com os trabalhos de casa e os momentos de silêncio, entre as histórias intermináveis de Lily e os toques gentis de Rose, elas se tornaram suas filhas. A percepção não veio com fanfarra ou raios. Ela se instalou nele tão naturalmente quanto as meninas se instalaram em sua vida, preenchendo espaços que ele não sabia que estavam vazios. Frank observava de um banco de madeira enquanto Lily e Rose participavam do coro infantil da igreja local. As suas pequenas vozes juntavam-se às outras, criando uma doce melodia que enchia o santuário. As suas mãos calejadas estavam juntas, não em oração, mas em silencioso espanto com o quanto tinha mudado em apenas algumas semanas. As meninas usavam vestidos azuis combinando que a Sra. Henderson da igreja lhes tinha dado. Os seus cabelos estavam cuidadosamente trançados, algo que Frank tinha aprendido a fazer assistindo a vídeos no YouTube tarde da noite. As suas primeiras tentativas tinham sido horríveis, mas agora ele conseguia fazer uma trança decente, mesmo que não fosse perfeita. Elas estão a se adaptar muito bem, sussurrou Sarah, a professora da escola dominical, do banco atrás dele. Frank assentiu, com a garganta apertada pela emoção. As meninas tinham entrado para o coro, participado de sessões de artes e artesanato e até feito alguns amigos. Era mais do que ele ousara esperar quando as encontrou naquele beco. Depois da igreja, foram para o centro comunitário, onde as meninas tinham a aula semanal de dança. Frank sentou-se na sala de espera com outros pais, seu corpo grande parecendo deslocado na pequena cadeira de plástico. Ele observava através do vidro, enquanto Lily girava com entusiasmo e Rose seguia cuidadosamente os passos do instrutor. Sr. Donovan, uma jovem da recepção, aproximou-se dele com um envelope. Isto chegou ontem para si. Está marcado como urgente do tribunal. As mãos de Frank tremiam ligeiramente enquanto pegava no envelope. Ele estava à espera de notícias. Qualquer notícia sobre a sua situação com as meninas. O papel parecia pesado nas suas mãos, cheio de possibilidades ou decepções. Ele abriu-o com cuidado, os seus olhos examinando o papel timbrado oficial. Enquanto lia, a respiração ficou presa na garganta. A mãe das meninas ainda estava desaparecida, mas o tribunal estava a considerar-lhe a tutela temporária. A carta detalhava os próximos passos, visitas domiciliares, verificação de antecedentes, referências pessoais e uma data para a audiência. Através do vidro, ele podia ver Lily a ajudar Rose com um passo de dança difícil. Elas tinham ficado mais fortes, saudáveis e felizes nas semanas em que estavam com ele.
Lily tinha começado a contar piadas durante o jantar e Rosie tinha começado a fazer desenhos da sua pequena família, sempre com Frank neles, sempre com grandes sorrisos. A rotina que tinham construído parecia certa. As manhãs significavam um pequeno almoço juntos, onde Frank se certificava de que elas comiam refeições adequadas em vez de apenas cereais. Ele preparava os almoços delas, levava-as à escola e ia buscá-las depois. As noites eram preenchidas com trabalhos de casa, jantar e histórias para dormir. Ele até começou a ler livros com capítulos para elas, um capítulo por noite, adorando como elas imploravam por mais uma página. Frank dobrou a carta cuidadosamente e colocou-a no bolso do casaco. Pela primeira vez desde que encontrou as meninas, sentiu algo mais do que apenas determinação ou preocupação. Sentiu esperança. Esperança real e tangível. O sistema contra o qual ele vinha lutando finalmente lhe dava uma chance de provar seu valor. A aula de dança terminou e as meninas saíram pulando, com os rostos corados pelo exercício e pela alegria. "Você nos viu, Frank?" perguntou Lily, enquanto Rose abraçava sua perna. "Claro que vi, queridas", disse ele com a voz embargada pela emoção. "Vocês duas foram ótimas." Enquanto caminhavam para a sua carrinha, cada menina segurando uma das suas mãos, Frank sentiu a carta no bolso como uma promessa. Talvez, apenas talvez, ele pudesse dar a essas meninas o lar que elas mereciam. Talvez essa fosse a sua chance de consertar as coisas, de ser a figura paterna de que elas precisavam. As mãos de Frank tremiam enquanto ele ajeitava a gravata no espelho do banheiro do tribunal. Ele trocou a sua jaqueta de couro habitual por um terno azul marinho, que parecia rígido e estranho nos seus ombros largos. As luzes fluorescentes projetavam sombras duras em seu rosto marcado pelo tempo, tornando as rugas de preocupação ao redor dos olhos mais pronunciadas. "Você está bem, Frank?" A voz fraca de Lily ecoou no banheiro. Ela estava parada na porta, vestindo um vestido rosa que compraram especialmente para a audiência. Rose ficou atrás da irmã, segurando o ursinho de pelúcia que Frank lhe dera para confortá-la. "Estou apenas nervoso, querida." Frank conseguiu sorrir, embora seu estômago estivesse embrulhado. Ele já havia enfrentado gangues rivais sem suar a camisa. Mas aquele tribunal o deixava mais apavorado do que qualquer coisa em sua vida passada. As meninas pareciam anjinhos, com seus vestidos combinando e cabelos cuidadosamente trançados, muito diferentes das crianças sujas e assustadas que ele encontrara naquele beco. A assistente social nomeada pelo tribunal ajudou-as a preparar-se, certificando-se de que estavam no seu melhor para a audiência. Dirigiram-se para a sala de audiências B, os seus passos ecoando no corredor de mármore. Frank segurou as suas mãos, uma pequena palma em cada uma das suas mãos ásperas. Outras famílias esperavam nos bancos de madeira, os seus rostos mostrando vários graus de preocupação e esperança. Dentro da sala do tribunal, o coração de Frank afundou quando viu a advogada nomeada pelo Estado a folhear uma pilha grossa de papéis. A mulher parecia sobrecarregada e distraída, mal olhando para cima quando elas se aproximaram. "Sr. Donovan", ela sussurrou, "preciso de ser honesta consigo. O sistema normalmente prefere colocar crianças com famílias adotivas licenciadas que foram devidamente avaliadas. O seu histórico apresenta alguns desafios." Frank cerrou os dentes. "Eu mudei. Estas meninas precisam de estabilidade, não de outra mudança no sistema." A advogada suspirou, espalhando vários documentos. O envolvimento da mãe delas no tráfico de crianças torna este caso particularmente delicado. O tribunal pode considerar mais seguro colocá-las em lares separados para proteger as suas identidades. Rose apertou a mão de Frank com mais força ao ouvir essas palavras. Ele podia sentir-lhe o tremor. Todos de pé. A voz do oficial de justiça ressoou pela sala do tribunal quando o juiz Allen entrou. O processo começou com o Estado a apresentar o seu caso. Frank ouviu com o coração ficando mais pesado a cada palavra, enquanto detalhavam os perigos de colocar crianças traumatizadas com um ex-membro de gangue. Falavam das meninas como se fossem números de processos, em vez de crianças brilhantes e amorosas que trouxeram luz de volta à sua vida. Quando chegou a sua vez, a advogada de Frank parecia mal preparada. Ela folheava as suas notas, apresentando argumentos fracos sobre o emprego estável de Frank e o seu recente envolvimento em atividades comunitárias. Lily começou a chorar silenciosamente ao lado dele. Frank estendeu a mão e apertou o ombro dela, tentando confortá-la enquanto mantinha o decoro do tribunal.
Rose ficou completamente imóvel, com o rosto pálido de medo. O juiz Allen ouvia atentamente com uma expressão indecifrável. Quando ambos os lados terminaram os seus argumentos, ele estudou os papéis à sua frente pelo que pareceu uma eternidade. Dadas as circunstâncias invulgares deste caso, o juiz finalmente falou. Estou a ordenar um acordo de tutela temporária. O Sr. Donovan manterá a custódia das duas meninas enquanto conduzimos uma investigação completa sobre o seu passado e a sua adequação como tutor permanente. Frank sentiu os joelhos fraquejarem de alívio. As meninas abraçaram-no pela cintura e ele teve de lutar para conter as lágrimas. No entanto, continuou o juiz Allen, fixando Frank com um olhar severo, este acordo é condicional. Terá de concluir aulas de parentalidade, submeter-se a visitas domiciliares regulares e demonstrar que pode proporcionar um ambiente estável para essas crianças. Voltaremos a reunir-nos dentro de 60 dias para avaliar o seu progresso. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, enquanto Frank observava Lily e Rose a tomar o pequeno almoço. 2 semanas se passaram desde a primeira audiência, e embora tudo parecesse bem à superfície, ele notou pequenos sinais que o preocupavam. Rose recuava com movimentos repentinos, e a conversa alegre de Lily às vezes parava no meio da frase, com os olhos ficando distantes. Quer mais cereal, Rose? Perguntou Frank, mantendo a voz suave. A gêmea quieta balançou a cabeça, empurrando a tigela meio vazia para longe. Tive um pesadelo, sussurrou ela, com os pequenos dedos agarrados à borda da mesa. Frank sentou-se ao lado dela, com as mãos calejadas cruzadas sobre a mesa. Queres falar sobre isso? Antes que Rose pudesse responder, Lily falou. Ela sonhou com a mãe novamente. Eu ouvia chorar. O coração de Frank apertou-se. Ele tinha aprendido a lidar com joelhos ralados e trabalhos de casa, mas as feridas emocionais eram mais difíceis de curar. A sua própria aparência dura, construída ao longo de anos nos Hells Angels, às vezes parecia uma barreira quando as meninas mais precisavam de gentileza. Mais tarde naquela tarde, enquanto as meninas estavam na escola, o telefone de Frank tocou. O nome da assistente social apareceu no ecrã, fazendo seu estômago revirar. Sr. Donovan, ela começou com voz profissional, mas tingida de preocupação. Precisamos discutir a segunda audiência que está por vir. Frank apertou o telefone com mais força. O que há com ela? O juiz quer ver provas claras de que as meninas estão a se adaptar bem aos seus cuidados. Há preocupações com o progresso emocional delas. Frank andava de um lado para o outro na garagem, onde estava a trabalhar na motocicleta de um cliente. Elas estão melhor. Estão a ir à escola, a fazer amigos. Sr. Donovan, ela interrompeu. Recebemos relatos sobre ataques de ansiedade de Rose na escola e explosões ocasionais de Lily na sala de aula. Se não virmos uma melhora significativa até a próxima audiência, o tribunal poderá considerar outras opções de colocação. As palavras atingiram-no como um golpe físico. Refere-se a um lar adotivo? Sim. Possivelmente lares separados, dadas as suas necessidades específicas. Depois de terminar a chamada, Frank ficou na sua garagem, rodeado de ferramentas e peças de motor, coisas que sabia consertar. Mas isto era diferente. Pensou nos pesadelos de Rose, nos silêncios repentinos de Lily. Talvez as suas arestas fossem demasiado afiadas para os seus corações sensíveis. Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, Frank não conseguia dormir. Sentou-se na cozinha, olhando para os desenhos que as gêmeas tinham feito e que agora estavam colados no frigorífico. A sua família em forma de bonecos mostrava 3 rostos sorridentes. Ele no meio, as meninas de cada lado, todos de mãos dadas. O relógio passou da meia-noite, depois 1, depois 2. A mente de Frank fervilhava com possibilidades. Deveria inscrevê-las em aconselhamento? Isso ajudaria ou o faria parecer incapaz? Deveria tentar ser mais suave, mais carinhoso? Mas isso não pareceria falso para elas? Ele levantou-se e foi ver como elas estavam 2 vezes, observando os seus rostos tranquilos enquanto dormiam. Rose segurava o seu coelho de pelúcia, aquele que ele lhe comprou na primeira véspera de Natal. Lily tinha chutado o cobertor e ele gentilmente o colocou de volta sobre os ombros dela. De volta à cozinha, Frank esfregou os olhos cansados. As palavras da assistente social ecoavam na sua cabeça. Ele precisava fazer mais, ser mais. Mas o quê? A ideia de perdê-las para o sistema fazia-lhe doer o peito.
Estas meninas tinham se tornado o seu mundo inteiro, e ele lutaria com todas as suas forças para mantê-las, se ao menos soubesse como. Frank estacionou a sua carrinha no parque de estacionamento do Eddie's Bar and Grill, um lugar que não visitava há anos. O letreiro de neon zumbia fracamente à luz do fim da tarde, e as memórias da sua antiga vida passavam pela sua mente como um rolo de filme antigo. Lá dentro, ele sabia que encontraria Bob, o Bull Matthews, uma das poucas pessoas de seus dias nos Hells Angels que conseguiu mudar de vida. A porta rangeu quando Frank entrou. O cheiro de cerveja velha e cigarros o atingiu, trazendo de volta uma enxurrada de memórias que ele tentara esquecer. Atrás do balcão, um homem grande com cabelos grisalhos olhou para cima e abriu um largo sorriso. "Bem, se não é o próprio Slick Donovan", exclamou Bob com a voz áspera, mas calorosa. "O que o traz à minha região?" Frank sentou-se num banco de bar, com os ombros pesados de preocupação. "Preciso de alguns conselhos, Bull, sobre as meninas de quem lhe falei ao telefone." Bob acenou com a cabeça, deslizando uma chávena de café pelo balcão. Ele sabia que Frank não bebia mais. "As gêmeas?" "Sim, falaste nelas. Problemas legais estão a dificultar as coisas", disse Frank, envolvendo as mãos à volta da caneca quente. "Consegui a tutela temporária, mas estão a vigiar-me como falcões. Um passo em falso e as meninas vão para um lar adotivo." Bob inclinou-se para a frente com os braços cruzados sobre o balcão. "Ouve, Slick, o amor não é suficiente nessas situações. O sistema não se importa com o quanto te importas com essas crianças. Eles querem estabilidade, rotina, um histórico limpo." Ele fez uma pausa com uma expressão séria. "E o teu histórico não é exatamente limpo." O estômago de Frank revirou. "Estou limpo há 15 anos, Bull. Nem sequer recebi uma multa de estacionamento." "Sim, mas aquelas acusações antigas, as brigas em bares, as acusações de agressão que foram retiradas." Bob abanou a cabeça. "O sistema tem boa memória, mano. Tens de provar que já não és aquele homem." A verdade das palavras de Bob atingiu Frank como um soco no estômago. Ele pensou em todas as vezes que perdeu a cabeça, todas as brigas, todas as noites na prisão. Os rostos de Lily e Rosie passaram pela sua mente. A confiança delas, a inocência delas. "E se eu não for bom o suficiente?" A voz de Frank saiu pouco acima de um sussurro. "E se eles estiverem certos? Talvez aquelas meninas mereçam algo melhor do que um ex-motociclista com ficha criminal." Bob bateu com a mão no balcão, fazendo Frank pular. "Agora ouve aqui, espertinho. Eu te conheço há 30 anos. Vi o teu pior lado e agora estou a ver o teu melhor lado. Aquelas meninas são a tua chance de redenção. Mas você precisa acreditar que merece isso." Frank olhou para o seu café, observando o líquido escuro girar. "Como posso provar isso a elas? Ao tribunal?" "Da mesma forma que provas a ti mesmo que podes permanecer limpo", respondeu Bob. "Um dia de cada vez. Aparece, faz o teu trabalho, sê consistente." Ele inclinou-se para mais perto. "E talvez consideres procurar ajuda. Sabes, aconselhamento ou algo assim. Mostra ao tribunal que estás comprometido com o teu crescimento pessoal." A sugestão deixou Frank desconfortável, mas ele sabia que Bob estava certo. O seu passado era uma sombra da qual ele não conseguia fugir. Ele tinha que enfrentá-lo de frente. Frank levantou-se, deixando o café pela metade. "Obrigado, Bull, por tudo." "Ei, Slick." Bob chamou quando Frank chegou à porta. "Aquelas meninas têm sorte de ter você lutando por elas." A viagem para casa foi silenciosa, cada quilômetro dando a Frank tempo para pensar. As suas mãos agarraram o volante com força, enquanto a determinação substituía a sua dúvida anterior. Ele lutou contra o vício, contra a escuridão do seu passado. Ele também poderia lutar contra isso. Ao entrar na garagem, Frank fez uma promessa silenciosa a si mesmo e às meninas. Ele provaria a todos, aos tribunais, aos assistentes sociais, e o mais importante, a si mesmo, que poderia ser o pai que Lily e Rosie mereciam, não importa o que fosse necessário. Frank sentou-se à pequena mesa da cozinha, observando Lily e Rose a comerem os seus cereais matinais. A luz do sol da manhã entrava pela janela, refletindo nos fios dourados dos seus cabelos. Rosie organizava cuidadosamente os seus cereais em fileiras organizadas, enquanto Lily conversava sobre o seu próximo projeto de arte na escola. E então Lily disse com leite a escorrer pelo queixo:
Vou desenhar o nosso retrato de família para a aula da senhora Thompson. O coração de Frank apertou-se no peito. O retrato da nossa família. Rose acenou com a cabeça, levantando os olhos da sua disposição meticulosa. Tu também vais estar nele, Frank. Bem no meio. Ele pegou num guardanapo e limpou gentilmente o queixo de Lily, lutando contra a emoção que ameaçava dominá-lo. Esses pequenos momentos, os rostos sujos, as disposições cuidadosas, a inclusão casual dele nas suas vidas, significavam mais do que ele podia expressar. Mais tarde naquela manhã, enquanto Frank ajudava as meninas a vestirem os casacos para a escola, a campainha tocou. O seu estômago revirou. Visitantes inesperados geralmente significavam más notícias naqueles dias. Mas quando ele abriu a porta, encontrou o juiz Allen parado na varanda, parecendo pensativo, mas não hostil. Senhor Donovan, disse o juiz, espero não estar a interromper. Não, senhor, respondeu Frank com a voz rouca de surpresa. Estou apenas a preparar as meninas para a escola. O juiz sorriu para Lily e Rose, que espreitavam por entre as pernas de Frank com olhos curiosos. Importa-se que eu acompanhe-o. Gostaria de ver como está a lidar com a situação. Frank acenou com a cabeça e em breve estavam a caminhar pela calçada. As meninas pulavam à frente, com as mochilas a balançar a cada passo. O juiz observava-as atentamente. Sabe, Donovan, disse o juiz Allen baixinho, quando vi o seu processo pela primeira vez, tive as minhas dúvidas. O seu histórico com os Hells Angels, as acusações anteriores, não pintavam um quadro promissor. Frank cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. Mas o juiz continuou. Tenho acompanhado este caso de perto. Os relatórios da assistente social, dos professores das meninas, até mesmo dos vizinhos, todos contam uma história diferente. Essas meninas estão a prosperar sob os seus cuidados. Pararam na esquina, à espera que o guarda de trânsito lhes fizesse sinal para atravessarem. As gêmeas deram as mãos, as suas mochilas cor-de-rosa iguais, fazendo-as parecer imagens espelhadas. Estou a pensar tornar este acordo permanente, disse o juiz Allen. Mas preciso de saber que está nisto a longo prazo. Estas meninas já passaram por traumas suficientes. Frank observou Rosie a ajudar Lily a atar o atacador. Elas são tudo para mim agora, meritíssimo. Tudo. O juiz acenou lentamente com a cabeça. Mostre-me. Continue a fazer o que está a fazer. Seja consistente. Venha à próxima audiência preparado para demonstrar como criou um ambiente familiar estável. Estarei atento. Mas ele fez uma pausa, oferecendo um pequeno sorriso. Acredito em segundas oportunidades, Sr. Donovan. Chegaram à escola e as meninas viraram-se para acenar adeus. Adeus, Frank, disseram em uníssono, com os rostos radiantes de confiança e amor. Enquanto Frank as observava desaparecer no interior do edifício, com as palavras do juiz a ecoarem na sua mente, sentiu algo mudar dentro de si. Já não se tratava apenas de ficar com as meninas. Tratava-se de tornar-se o homem que elas já acreditavam que ele era. Pela primeira vez desde que esta jornada começou, ele conseguia ver um caminho claro à sua frente, um caminho que levava a uma família verdadeira, a um lar verdadeiro. Frank sentou-se na sua carrinha em frente ao bar do Pete, estudando o recorte de jornal amassado nas suas mãos. O artigo detalhava uma série de casos de pessoas desaparecidas, todos ligados a uma rede local de tráfico. As suas mãos tremiam enquanto lia nas entrelinhas, vendo o nome da mãe das gêmeas mencionado como pessoa de interesse. A luz fraca da rua projetava sombras em seu rosto marcado pelo tempo, enquanto ele pegava um pequeno caderno. Nas últimas semanas, ele reuniu informações, nomes, datas, locais. Cada novo detalhe pintou um quadro cada vez mais sombrio. A mãe dos gêmeos não tinha simplesmente caído no vício. Ela tinha sido deliberadamente alvo de pessoas que se aproveitavam de mulheres vulneráveis e seus filhos. Meu Deus, murmurou Frank, passando a mão pelos cabelos grisalhos. A dimensão do que ele estava a descobrir revirou-lhe o estômago. Dentro do bar do Pete, Frank encontrou Jimmy, o Snake Martinez, a beber uma cerveja num canto. Os braços cobertos de tatuagens e o sorriso de tubarão do homem fizeram Frank sentir arrepios. Mas Jimmy sabia coisas perigosas sobre o pai das gêmeas. Bem, se não é o motociclista reformado, Jimmy zombou quando Frank se aproximou. Ouvi dizer que tem feito perguntas sobre Tommy Reed. Frank cerrou os dentes. Só quero saber o que aconteceu com ele, pelo bem das meninas.
Os olhos de Jimmy se estreitaram. Essas meninas, cara, você não quer se meter nisso. Tommy não era apenas um bêbado que batia na esposa. Ele tinha conexões profundas. Conexões com o quê? Frank pressionou, mantendo a voz baixa. Jimmy se inclinou para a frente, seu hálito cheirando a uísque barato. Olha, estou te fazendo um favor aqui. Desista. Aquelas meninas eram mercadoria. Tommy e a mãe delas eram apenas intermediários numa operação maior. Frank cerrou os punhos debaixo da mesa. Antes que pudesse responder, reparou em dois homens grandes a aproximarem-se da mesa deles. As mãos deles estavam suspeitosamente escondidas nos bolsos dos casacos. Está na hora de ir embora, disse Jimmy com voz fria. E esqueça o que ouviu, caso contrário. Ele passou o dedo pela garganta. Frank levantou-se lentamente com todos os músculos tensos. Os dois homens flanquearam-no enquanto caminhava em direção à porta. No estacionamento, um deles agarrou-lhe o braço. Sem hesitar, Frank virou-se, com os seus velhos instintos de luta a entrarem em ação. Ele deu uma cotovelada no plexo solar do primeiro homem e se abaixou quando o segundo homem tentou acertar-lhe na cabeça. O som de uma faca de mola a abrir cortou o ar da noite. Frank recuou, com o coração a bater forte. Quer mesmo fazer isto? Pense em quem eu costumava andar. A menção ao seu passado de Hells Angel fez com que eles hesitassem o tempo suficiente. Frank saltou para a sua carrinha, o motor rugindo ao dar a partida, enquanto uma lâmina de faca arranhava a janela do lado do motorista. Ele saiu do estacionamento, as mãos a tremer no volante. Levou 20 minutos de curvas aleatórias para se certificar de que não estava lá a ser seguido antes de seguir para casa. Parado na entrada da garagem, Frank respirou fundo várias vezes para se acalmar. Pela janela da sala, ele podia ver Lily e Rose no sofá com a senhora Henderson, sua vizinha idosa que estava a cuidar delas. Elas estavam a ler um livro juntas, com rostos tranquilos e inocentes. A visão delas o atingiu como um soco no estômago. Aquelas meninas doces tinham vindo de tanta escuridão, de tanta maldade. As pessoas que as tratavam como objetos ainda estavam por aí, ainda operando nas sombras. Frank tocou a cruz pendurada no espelho retrovisor, um presente de Rose. Ninguém jamais vai machucar vocês novamente. Ele sussurrou. Não enquanto eu estiver vivo. Frank andava de um lado para o outro no corredor fora do tribunal, suas botas pesadas ecoando no chão polido, suas mãos calejadas tremendo enquanto ele ajeitava a gravata pela 10ª vez. Parecia um laço à volta do pescoço. O fato que vestia, emprestado por um vizinho, ficava desconfortável nos seus ombros largos. Não estava habituado a vestir-se bem. Normalmente, a sua roupa de trabalho e o casaco de couro eram suficientes. Lily e Rose estavam sentadas num banco próximo, balançando as pernas para a frente e para trás. Vestiam vestidos azuis iguais que Frank tinha passado a ferro cuidadosamente na noite anterior. Rose segurava o seu ursinho de pelúcia favorito, enquanto Lily cantarolava baixinho, ambas tentando manter a calma à sua maneira. Senhor Donovan! A voz do escrivão do tribunal o fez sobressaltar. Eles estão prontos para o receber agora. O coração de Frank batia forte no peito enquanto conduzia as meninas para o tribunal. A sala parecia incrivelmente grande, com o seu teto alto e painéis de madeira. O juiz Allen estava sentado atrás da sua enorme secretária, com uma expressão indecifrável. A assistente social, Sr. Thompson, estava sentada a uma mesa com a sua pilha organizada de papéis. Frank sentou-se à outra mesa, com Lily e Rose ao seu lado. A Sra. Thompson levantou-se primeiro, os seus saltos a baterem no chão, enquanto se aproximava do juiz. Meritíssimo, embora reconheçamos os esforços do Sr. Donovan nos últimos meses, temos sérias preocupações quanto à sua capacidade de proporcionar estabilidade a longo prazo às crianças. Ela apontou para uma pasta grossa. O seu histórico com os Hells Angels, os seus encontros anteriores com as autoridades e os seus recursos financeiros limitados são todos sinais de alerta. Os dedos de Frank cravaram-se nas palmas das mãos enquanto ela continuava. O sistema de acolhimento pode proporcionar a estas meninas famílias devidamente avaliadas, supervisão regular e todos os recursos de que precisam para prosperar. O juiz virou-se para Frank. Sr. Donovan, tem algo a dizer? Frank levantou-se lentamente, a sua cadeira a raspar no chão, o seu discurso preparado esquecido. Olhou para as gêmeas e depois voltou a olhar para a juíza.
A sua voz saiu áspera devido à emoção. Meritíssima, não sou perfeito. Nunca afirmei ser. Ele limpou a garganta. Mas essas meninas encontraram-me na véspera de Natal a dormir no lixo e desde essa noite mudaram tudo na minha vida. Sentiu a mãozinha de Lily deslizar para a sua e a sua voz ficou mais forte. Posso não ter muito dinheiro, mas tenho amor por estas meninas. Tenho um emprego estável, um teto sobre as nossas cabeças e estou a aprender todos os dias a ser melhor para elas. Rose encostou-se ao seu lado e Frank pousou a mão no ombro dela. Elas precisam de alguém que lute por elas, que entenda como é precisar de uma segunda oportunidade. Precisam de alguém que as ame pelo que são, não apenas mais um processo no sistema. A sua voz falhou. Sei que o meu passado não é bonito, meritíssimo, mas estas meninas deram-me um futuro pelo qual vale a pena lutar. Elas merecem ficar juntas, e peço-lhe que me deixe ser a família delas. O silêncio no tribunal era pesado quando Frank se sentou novamente. O juiz Allen observou-o por um longo momento, depois olhou para as meninas, que se agarravam a Frank como se ele fosse a sua tábua de salvação. Preciso de tempo para considerar todos os aspectos deste caso, anunciou o juiz. A sessão está encerrada até amanhã de manhã, às 9h, quando darei a minha decisão. Frank sentiu o estômago apertar ao ver o juiz sair do tribunal. As meninas apertaram as suas mãos com mais força e ele retribuiu o gesto gentilmente, tentando esconder o seu medo. Tudo o que podiam fazer agora era esperar. Frank deitou-se na cama, olhando para o teto enquanto a luz da lua penetrava pelas cortinas gastas. Dormir parecia impossível. A sua mente repetia a cena do tribunal sem parar. A sua voz trêmula, a maneira como as suas mãos agarravam o púlpito, as lágrimas que ele lutou para conter enquanto falava sobre Lily e Rose. O relógio digital na sua mesinha de cabeceira piscava 3h47 da manhã. Ele rolou para o lado, socando o travesseiro em frustração. E se as suas palavras não tivessem sido suficientes? E se o juiz tivesse visto apenas a sua aparência rude, o seu passado conturbado? A ideia de perder as meninas apertou-lhe o peito. Ele podia ouvir os sons suaves das gêmeas a dormir no quarto ao lado. Elas tinham feito daquela casa um lar. Os seus desenhos cobriam a geladeira agora. Os sapatos delas estavam junto à porta da frente. As caixas dos seus cereais favoritos estavam alinhadas na bancada da cozinha. Como é que alguém poderia pensar que isto não estava certo? Frank levantou-se com os pés descalços frios contra o chão de madeira. Caminhou até ao quarto das meninas e espreitou. Rose agarrava o seu ursinho de peluche, enquanto Lily tinha chutado os cobertores novamente. Tal como todas as noites, ele cobriu Lily cuidadosamente, as suas mãos calejadas, gentis, enquanto puxava o cobertor até o queixo dela. A manhã demorou a chegar. Frank não dormiu mais do que 1 hora. Ele preparou as meninas para a escola, tentando manter a rotina normal, apesar do nó no estômago. Enquanto as observava entrar no autocarro escolar, ele se perguntou se essa seria uma das últimas vezes que faria essa tarefa simples. De volta a casa, Frank andava de um lado para o outro na sala, à espera do correio. Nunca tinha prestado muita atenção ao horário do carteiro, mas agora sabia exatamente quando o caminhão branco viraria na sua rua. Às 10h43 ouviu o som familiar da tampa da caixa de correio a fechar. As suas mãos tremiam enquanto caminhava até a caixa de correio. Lá estava, um envelope grosso do tribunal. Frank ficou a olhar para ele por um longo momento, com medo de abri-lo. Ele nunca foi de rezar muito, mas deu por si a sussurrar. Por favor, por favor, por favor. Baixinho. Na cozinha, Frank colocou o envelope sobre a mesa. Outros homens estavam espalhados ao redor, esquecidos. O selo oficial do tribunal parecia olhar para ele. Ele passou o polegar sob a aba, abrindo-a com uma lentidão agonizante. A carta estava datilografada em papel pesado, formal e intimidante. Os olhos de Frank percorreram as palavras, o coração batendo tão forte que ele mal conseguia se concentrar. Termos jurídicos saltaram aos seus olhos. De acordo com a audiência, considerando as provas apresentadas, os melhores interesses dos filhos menores. Então ele viu as palavras que fizeram os seus joelhos fraquejarem de alívio. Tutela temporária concedida. Frank teve que ler 3 vezes para ter certeza de que não estava a imaginar coisas. O juiz tinha lhes dado uma oportunidade. Não era permanente. Haveria mais avaliações, mais obstáculos a superar. Mas era alguma coisa. Era esperança. Ele afundou-se numa cadeira da cozinha,
a carta a tremer nas suas mãos. Lágrimas que ele nem sabia que estava a conter rolaram pelas suas bochechas envelhecidas. Pela primeira vez desde que encontrou as meninas naquele beco, ele sentiu que podia realmente respirar. Uma pequena vitória, sim, mas naquele momento, sentado na sua cozinha ensolarada, com as palavras do juiz diante dele, parecia que era tudo. As meninas ficariam com ele. Ele tinha uma oportunidade de provar o seu valor, de ser o pai de que elas precisavam, de tornar esse acordo temporário permanente. Frank dobrou cuidadosamente a carta e colocou-a de volta no envelope. Ele iria buscar as meninas à escola hoje. Talvez comprassem gelados para comemorar. Por enquanto, porém, ele apenas ficou sentado ali, deixando o alívio tomar conta dele, grato por esse pequeno passo à frente. Frank observava de um banco do parque enquanto Lily e Rose brincavam nos baloiços, as suas risadas ecoando no ar fresco da manhã. As últimas semanas tinham se estabelecido num ritmo confortável. Pequeno almoço juntos, levar as meninas à escola, ajudar nos trabalhos de casa e agora a parte favorita do dia delas, a hora do recreio. As suas mãos calejadas envolveram um copo de café de papel enquanto observava a confiança crescente delas. Antes elas se agarravam a ele com medo, agora se aventuravam mais longe, embora ainda o mantivessem à vista. Lily balançava as pernas com mais força, tentando balançar mais alto, enquanto Rose se contentava com movimentos suaves para a frente e para trás. "Olá, Sr. Frank!" gritou Lily com o rosto radiante de entusiasmo. Ele sorriu para a forma formal de se dirigir a ele. Elas ainda não estavam prontas para chamá-lo de pai, e ele compreendia. A confiança levava tempo. Uma jovem mãe num banco próximo lançou um olhar curioso a Frank, sem dúvida reparando na sua jaqueta de couro e tatuagens. Ele já estava acostumado com isso. As meninas o ajudaram a se importar menos com o julgamento dos outros. A aceitação delas era tudo o que importava. "Tenha cuidado, querida", ele respondeu, sua voz rouca suavizada pelo carinho. A palavra querida ainda soava estranha em sua boca, mas a cada dia ficava mais natural. Rose saltou do baloiço e sentou-se ao lado dele, a sua mãozinha deslizando para dentro da mão grande dele. Esses momentos tranquilos de conexão aconteciam com mais frequência agora. "Podemos tomar chocolate quente mais tarde?" perguntou ela, com voz suave, mas firme. Meses atrás, ela teria ficado com medo de fazer tal pedido. "Claro que podemos", respondeu Frank, apertando gentilmente a mão dela. "Depois da terapia, está bem?" As duas meninas estavam a consultar a doutora Sarah 2 vezes por semana. Frank estava cético no início. Ele nunca foi muito fã de psiquiatras, mas não podia negar o progresso. Os pesadelos estavam menos frequentes agora, e as meninas estavam lentamente a se abrir sobre o seu passado. Mais tarde, naquela tarde, Frank sentou-se na sala de espera enquanto as meninas tinham a sua sessão. Através da porta entreaberta, ele podia ouvir as vozes delas misturadas com o tom gentil da doutora Sarah. Elas estavam a trabalhar com algo chamado cartões de sentimentos. Imagens que as ajudavam a expressar emoções que não conseguiam colocar em palavras. Quando a sessão terminou, as duas meninas saíram com desenhos nas mãos. O desenho de Lily mostrava um sol amarelo brilhante a romper as nuvens escuras. O de Rose tinha 3 bonecos de palito de mão dada, um alto e 2 pequenos, rodeados por corações vermelhos. "Sr. Frank, veja." Lily ergueu o desenho com orgulho. "A doutora Sarah diz, isto mostra como me sinto agora. A escuridão ainda está lá, mas também há muita luz." Frank sentiu um nó na garganta enquanto observava os desenhos. Rose puxou a sua manga, apontando para o seu desenho. "Somos nós", explicou ela simplesmente. Mas essas 2 palavras tinham mais peso do que qualquer explicação longa poderia ter. A doutora Sarah apareceu na porta com um sorriso de satisfação no rosto gentil. "As meninas estão a fazer um progresso maravilhoso, Frank. Estão a aprender a processar os seus sentimentos de forma saudável e ter um ambiente familiar estável está a fazer toda a diferença." Frank acenou com a cabeça, sem se atrever a falar. Em vez disso, pegou nos casacos das meninas e ajudou-as a agasalharem-se contra o frio. Enquanto caminhavam para a sua carrinha, Rose deslizou a mão na dele novamente, enquanto Lily pulava à frente, cantarolando uma música que tinha aprendido na escola. Olhando para a mãozinha de Rose na sua e depois para o passo confiante de Lily, Frank sentiu uma onda de orgulho tão intensa
que quase lhe trouxe lágrimas aos olhos. Estas meninas que tinham passado por tanta coisa estavam a encontrar, de forma lenta mas segura, o caminho de volta à alegria. Não estavam totalmente curadas. Talvez nunca o estivessem, mas estavam a curar-se juntas, e naquele momento, isso era suficiente. Os nós dos dedos de Frank ficaram brancos enquanto ele segurava o volante do seu caminhão. O familiar letreiro de neon do bar Roadhouse piscava à distância, um lugar que ele não visitava há anos. Ele tinha recebido uma mensagem de Snake, um velho amigo dos Hells Angels, dizendo que precisavam de conversar. O momento não poderia ter sido pior. Ele acabara de deixar as meninas na escola, prometendo buscá-las mais tarde para tomar um gelado. O cascalho rangia sob as suas botas quando ele saiu da carrinha. O bar estava exatamente como ele se lembrava, gasto, sujo, com motocicletas alinhadas do lado de fora como soldados de metal. O cheiro de cerveja velha e cigarros atingiu-o quando ele empurrou a pesada porta de madeira. Snake estava sentado no canto, com um colete de couro coberto de emblemas que contavam histórias que Frank queria esquecer. 3 outros motociclistas estavam ao seu lado, com rostos duros e marcados pelo tempo. O estômago de Frank revirou ao reconhecê-los, homens que ele já chamara de irmãos. Bem, disse Snake, empurrando uma cerveja em direção à cadeira vazia. Olha quem finalmente apareceu. Frank não se sentou. Seja rápido, Snake. Tenho um compromisso. Ouvi dizer que agora estás a brincar às casinhas. Snake sorriu com desdém. A cuidar de algumas crianças. Esse não é o espertinho que conhecemos. O velho apelido parecia ácido na pele de Frank. As pessoas mudam. Temos um trabalho a caminho. Snake inclinou-se para em frente baixando a voz. Muito dinheiro. Fácil de entrar e sair. Tal como nos velhos tempos. És o melhor motorista que já tivemos. Slick, precisamos de ti. Frank cerrou os dentes. Por uma fração de segundo, sentiu a adrenalina familiar, a emoção da viagem, a promessa de dinheiro rápido. Mas então ele pensou no sorriso cheio de dentes de Lily e no riso tranquilo de Rose quando ele lia histórias para elas antes de dormir. Não, disse Frank, com voz firme. Eu parei. Já parei há anos. O rosto de Snake escureceu. Não se afasta assim da família, Slick. Isto não é família. Frank gesticulou em direção ao bar. O que fazíamos, o que éramos, isso não sou mais eu. Um dos outros motociclistas levantou-se, a sua cadeira a raspar no chão. Estás a amolecer? Frank não vacilou. Estou a endireitar a minha vida. Tenho 2 meninas que contam comigo agora. Elas precisam de um pai, não de um fora da lei. O riso de Snake foi amargo. Um pai. Não te iludas, Slick. Achas mesmo que vão deixar alguém como tu ficar com essas crianças depois de investigarem o teu passado? O meu passado é exatamente isso. Passado. Frank interrompeu-o. Não estou a pedir permissão. Estou a dizer-te que desta vez estou fora para sempre. Ele virou-se para sair, mas a voz de Snake deteve-o. Se saíres por aquela porta, não voltes rastejando quando a tua pequena fantasia desmoronar. Frank parou com a mão na porta. Pensou em todos os anos que passou com os anjos, nos crimes, na violência, na irmandade que parecia tão importante na altura. Depois pensou em fazer panquecas com os gêmeos nas manhãs de domingo, ajudar nos trabalhos de casa, beijar joelhos esfolados. Adeus, Snake, disse baixinho, empurrando a porta. Não me contactes mais. O sol brilhava lá fora, fazendo-o apertar os olhos. Frank ficou ali parado por um momento, deixando o peso do que acabara de fazer assentar sobre si. Ele finalmente cortara o último laço com a sua antiga vida e, em vez de se sentir perdido, sentia-se mais leve. De volta à sua carrinha, Frank olhou para o relógio. Tinha tempo suficiente para ir buscar as meninas à escola. Talvez elas ganhassem 2 bolas de gelado hoje. Ao ligar o motor, ele viu o seu reflexo no espelho retrovisor. O homem que olhava para ele já não era mais astuto. Era apenas Frank, um pai a dar o seu melhor para dar às 2 meninas a vida que elas mereciam. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, enquanto Frank preparava o pequeno almoço para as meninas. Lily sentou-se à mesa, balançando as pernas para frente e para trás, enquanto desenhava com o seu lápis de cera roxo favorito. Rose organizava silenciosamente os seus cereais em pequenos padrões, algo que costumava fazer quando estava a pensar muito em alguma coisa. O telefone tocou, fazendo o coração de Frank saltar.
Ele enxugou as mãos num pano de prato e atendeu, com a voz rouca por falta de sono. Alô, era o detetive Martinez. Os ombros de Frank ficaram tensos enquanto ele ouvia, seu rosto marcado pelo tempo ficando mais sério a cada segundo que passava. As meninas notaram a mudança em sua expressão e pararam o que estavam fazendo, observando-o atentamente. Entendo, disse Frank com a mão livre segurando a bancada. Mantenha-me informado. Desligou o telefone e respirou fundo antes de se virar para as gêmeas. Está tudo bem? Perguntou Lily, com o lápis de cera pairando sobre o papel. Frank sentou-se entre elas, o seu corpo grande parecendo quase cômico na pequena cadeira da cozinha. Era o detetive, disse ele cuidadosamente, escolhendo as palavras. Eles acham que podem encontrar o teu pai em breve. A colher de Rose bateu contra a tigela. Ela estendeu a mão para a mão de Frank, os seus pequenos dedos envolvendo o polegar dele. Ele vai levar-nos embora? Não, querida, disse Frank com firmeza, puxando-a para mais perto. Ninguém vai levar-vos a lugar nenhum, mas talvez precisemos de ter muito cuidado por um tempo. Lily aproximou a cadeira do outro lado de Frank. Estamos em perigo? O coração de Frank doeu ao ouvir o medo na voz dela. Essas meninas já tinham passado por tanta coisa. Não vou deixar nada acontecer com vocês, prometeu ele. Mas talvez precisemos fazer algumas mudanças. Ele passou a hora seguinte fazendo ligações enquanto as meninas terminavam o café da manhã. Seu velho amigo Tommy tinha uma cabana em uma cidade vizinha. Seria um bom esconderijo se as coisas ficassem complicadas. Frank tomou providências para que ela estivesse pronta, por precaução. Enquanto as meninas estavam ocupadas com os desenhos animados matinais, Frank percorreu a casa verificando metodicamente janelas e portas. Instalou novas fechaduras, reforçou a porta dos fundos e certificou-se de que o sistema de segurança estava a funcionar corretamente. No quarto, pegou uma velha mochila e a encheu com itens essenciais. Roupas para as meninas, documentos importantes, algum dinheiro que ele tinha guardado. É melhor prevenir do que remediar. O peso da responsabilidade pressionava fortemente os seus ombros. Estas já não eram apenas duas crianças que ele tinha encontrado num beco. Eram a sua família, as suas filhas em todos os aspectos que importavam. A ideia de alguém tentar fazer-lhes mal fazia o seu sangue ferver. Mais tarde naquela noite, enquanto trovões ressoavam ao longe, Frank sentou-se no sofá com as meninas aconchegadas contra ele. Rose segurava o seu coelho de pelúcia favorito, enquanto Lily brincava distraidamente com o fecho do casaco de Frank. Vamos ter que ir embora? Rose sussurrou. Frank envolveu as duas com os braços, segurando-as com força. Ouçam-me, vocês duas, disse ele com voz gentil, mas firme. Não importa o que aconteça, vamos ficar juntos, entenderam? Nada nem ninguém vai mudar isso. Promete? Lily olhou para ele com aqueles olhos grandes que nunca deixavam de derreter o seu coração. Prometo, disse Frank, puxando-as para mais perto. Agora somos uma família, e família significa que enfrentamos tudo juntos. As meninas se aconchegaram ainda mais em seus braços, e Frank sentiu aquele instinto feroz de proteção surgir novamente dentro dele. Ele pode ter sido um Hells Angel no passado, pode ter feito coisas das quais não se orgulha, mas agora tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Algo que valia a pena proteger. As mãos de Frank tremiam enquanto lia a mensagem no seu telemóvel. A mensagem do detetive Martinez era breve, mas clara. Apanhamo-lo. O pai da menina está sob custódia. Ele sentou-se pesadamente na sua poltrona de couro gasta, soltando um longo suspiro que nem sabia que estava a aprender. Lily e Rose brincavam com as suas bonecas no canto da sala, as suas vozes suaves criando histórias sobre princesas e dragões. Frank observava-as com o coração cheio. Elas pareciam diferentes agora, mais saudáveis, mais felizes. As suas bochechas estavam rosadas e os seus olhos brilhavam com vida, em vez de medo. Ei, meninas, chamou Frank com voz gentil. Venham cá um minuto. As gêmeas olharam para cima, colocando as bonecas de lado. Elas tinham aprendido a ler o seu humor nos últimos meses, e algo no seu tom de voz as fez correr para ele. Lembram-se de que prometi que estariam sempre seguras? Frank puxou as duas para o seu colo, as suas mãos ásperas gentis enquanto as abraçava com força. Bem, a polícia acabou de prender o vosso pai. Ele não pode mais fazer mal a vocês. Rose enterrou o rosto na camisa dele, enquanto Lily olhou para ele com aqueles grandes olhos questionadores. A sério? Ela sussurrou.
Para sempre, para sempre. Frank confirmou, a voz cheia de emoção. Naquela noite, depois de colocar as meninas na cama, Frank tomou uma decisão. Eles precisavam de uma pausa. Todos eles. Na manhã seguinte, ele surpreendeu as gêmeas com 3 malas prontas e um mapa. Vamos partir numa aventura, anunciou ele, observando os rostos delas se iluminarem. Para o oceano. A viagem até a costa levou várias horas, mas Frank não se importou. Ele ouviu as meninas cantando junto com o rádio, suas vozes claras e sem medo. Pararam em restaurantes à beira da estrada, onde a Lily pediu panquecas com pepitas de chocolate e a Rose espalhou cuidadosamente geleia de uva na sua torrada. Não era nada de especial, mas para o Frank era tudo. A pequena casa de praia que alugou não era grande coisa. Apenas 2 quartos e uma cozinha minúscula. Mas as meninas agiam como se fosse um palácio. Corriam de um quarto para o outro, exclamando sobre as conchas que decoravam os peitoris das janelas e a pintura de golfinhos acima da lareira. Naquela tarde, Frank observou Lily e Rose a brincar na água rasa, com as suas risadas levadas pela brisa salgada. Ele comprou os primeiros fatos de banho delas para esta viagem. Rosa para Lily, roxo para Rose. Elas recolheram conchas, construíram castelos de areia e perseguiram gaivotas até as suas bochechas ficarem coradas de alegria e esforço. Frank, chamou Lily, acenando com um pedaço de vidro marinho que tinha encontrado. Olha, é como uma pequena estrela verde. Rose estava mais calada, como sempre, mas permaneceu perto de Frank, ocasionalmente deslizando a sua pequena mão na dele enquanto caminhavam pela praia. Ela parecia compreender, à sua maneira gentil, que esta viagem significava mais do que apenas diversão ao sol. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa brilhantes, Frank ficou à beira da água com as 2 gêmeas ao seu lado. As ondas batiam nos seus pés e uma brisa fresca agitava os seus cabelos. Rose encostou-se à sua perna, enquanto Lily segurava a sua mão com força. "Podemos ficar aqui para sempre?" perguntou Rose suavemente. Frank olhou para os seus rostos voltados para cima. Essas 2 meninas preciosas que mudaram a sua vida de maneiras que ele nunca imaginou serem possíveis. O peso da prisão do pai delas ainda pairava no ar, mas ali, com o horizonte infinito à sua frente e o ritmo constante das ondas, tudo parecia mais leve. Elas estavam seguras, estavam juntas. Eram uma família. Frank ajeitou a gravata pela 5ª vez naquela manhã, as mãos calejadas, tremendo levemente enquanto se olhava no espelho. O fato preto parecia estranho nos seus ombros largos, muito diferente do seu habitual macacão de mecânico ou da sua velha jaqueta de couro. No reflexo, ele mal se reconhecia. "Estás nervoso?" A voz suave de Rose veio de trás dele. Ela estava parada na porta do quarto dele, já vestida com o seu melhor vestido azul, com a irmã Lily ao seu lado, vestida com uma roupa igual. Frank virou-se, conseguindo sorrir apesar do nó no estômago. "Um pouco, querida." "Eu também", admitiu Lily, brincando com a bainha do vestido. "Mas hoje vai ser o nosso pai verdadeiro, certo?" A pergunta fez o coração de Frank apertar. Ele ajoelhou-se, colocando-se ao nível delas. "Não importa o que aconteça naquele tribunal. Eu já sou o vosso pai aqui." Ele bateu no peito. Nada pode mudar isso. A viagem até o tribunal pareceu interminável. Frank agarrou o volante com força, os nós dos dedos brancos enquanto conduzia no trânsito matinal. No banco de trás, os gêmeos sussurravam entre si, as suas vozes uma lembrança reconfortante do motivo pelo qual ele lutava tanto. O tribunal erguia-se diante deles, os seus degraus de pedra parecendo estender-se infinitamente para cima. Frank segurou as mãos da menina enquanto subiam, sentindo os seus pequenos dedos apertar os seus. Lá dentro, a assistente social deles esperava, oferecendo um sorriso encorajador. "O senhor percorreu um longo caminho, Sr. Donovan", disse ela, conduzindo-os à sala do tribunal. A sala era menor do que Frank esperava, mas parecia enorme quando entraram. O juiz Allen estava sentado no seu banco, com uma expressão indecifrável, enquanto revisava os papéis à sua frente. O advogado de Frank tocou-lhe no braço, guiando-o até a mesa deles. Quando chegou a hora de Frank falar, ele levantou-se lentamente. O discurso que tinha preparado parecia pesado no bolso, mas ele deixou-o lá. Em vez disso, olhou diretamente para o juiz, com a voz embargada pela emoção. "Meritíssimo, eu sei o que o meu arquivo diz sobre mim.
Eu sei sobre o meu passado com os Hells Angels, sobre os erros que cometi. Mas essas meninas... Ele fez uma pausa, olhando para Lily e Rose. Elas me encontraram naquela véspera de Natal, assim como eu as encontrei. Elas estavam sozinhas, assustadas, abandonadas, assim como eu estava, à minha maneira. A voz de Frank ficou mais forte enquanto ele continuava. Não sou mais o mesmo homem que era. Essas meninas me ensinaram o que significa se importar com algo maior do que eu mesmo. Elas me mostraram como amar novamente, como ter esperança. Tenho um emprego estável, uma casa e, o mais importante, tenho duas meninas que precisam de mim tanto quanto eu preciso delas. Ele apontou para as gêmeas que estavam sentadas olhando para ele com os olhos arregalados. Olhe para elas, meritíssimo. Elas estão prosperando. Estão na escola a fazer amigos. Agora sorriem. Sorrisos verdadeiros. Sentem-se seguras pela primeira vez na vida. Peço-lhe que me deixe continuar a ser pai delas. Deixe-me dar-lhes o lar que elas merecem. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. O juiz Allen olhou para Frank pensativo, depois para as meninas e, por fim, voltou a olhar para os seus papéis. Finalmente, limpou a garganta. Sr. Donovan, começou o juiz, com voz firme, mas gentil. Analisei este caso exaustivamente. Li os relatórios da assistente social, das professoras das meninas, do seu empregador. Considerei o seu passado, mas, mais importante, considerei as suas ações atuais e o seu compromisso com estas crianças. Frank prendeu a respiração enquanto o juiz Allen continuava. É decisão deste tribunal conceder-lhe a tutela legal total de Lily e Rose. Parabéns, Sr. Donovan. Agora é oficialmente o pai delas. Frank saiu do tribunal com as pernas ligeiramente trêmulas. O pedaço de papel na sua mão tornava tudo oficial. Agora era o tutor legal de Lily e Rose. As gêmeas, segurando as suas mãos de cada lado, saltavam de excitação. Isso significa que podemos ficar consigo para sempre? Perguntou Lily, com os olhos azuis cheios de esperança. Isso mesmo, querida, respondeu Frank, com a voz embargada pela emoção. Apertei gentilmente as suas pequenas mãos. O peso que pressionava o seu peito há meses finalmente desapareceu. Lá fora, o sol da primavera aquecia os seus rostos. Frank não conseguia parar de sorrir enquanto caminhavam para a sua carrinha. As pessoas que passavam podem ter ficado surpreendidas ao ver o ex-membro dos Hells Angels com lágrimas nos olhos, mas Frank não se importava. O seu coração estava tão cheio que parecia prestes a explodir. Gelado? Perguntou Rose baixinho, puxando a sua manga. O seu sorriso tímido derreteu o seu coração mais uma vez. Claro, disse Frank. Isso merece uma comemoração. Na sorveteria local, as meninas escolheram seus sabores favoritos. Chocolate com pedacinhos para Lily e morango para Rose. Frank observou-as saboreando suas guloseimas, com sorvete rosa e marrom espalhado por seus rostos felizes. A proprietária, a Sra. Para Patterson, deu-lhes granulados extras e piscou para Frank. A notícia sobre o motociclista durão que acolheu as gêmeas espalhou-se pela cidade, e a comunidade, aos poucos, aceitou essa família incomum. De volta à casa, Frank destrancou a porta da frente do que agora parecia um verdadeiro lar. As paredes que antes ecoavam com um silêncio solitário estavam cheias dos sons das risadas das crianças. Desenhos a lápis de cera cobriam a geladeira e sapatinhos estavam espalhados pela porta. Podemos brincar no quintal? Perguntou Lily, já a dirigir-se para a porta de vidro deslizante. Esperem aí, deixem-me ir buscar os vossos casacos, gritou Frank atrás delas. O ar da primavera ainda estava um pouco frio. Ele observava da varanda dos fundos, enquanto as meninas brincavam de perseguir-se pelo quintal que ele finalmente tinha arrumado. As velhas peças de motocicleta tinham desaparecido, substituídas por um pequeno baloiço que ele mesmo tinha construído. Canteiros de flores alinhavam-se ao longo da cerca, uma ideia de Rose, e uma horta começava a brotar num canto. As gêmeas brincavam ao seu jogo favorito de princesas, usando paus como varinhas mágicas e transformando sapos imaginários em príncipes. As suas risadas ecoavam pelo quintal, fazendo o coração de Frank se encher de alegria. Eram as mesmas meninas que ele encontrara tremendo naquele beco na véspera de Natal, mas elas estavam transformadas. Os seus olhos brilhavam de alegria em vez de medo, e os seus corpos tinham se enchido com refeições adequadas e cuidados. Frank afundou-se na cadeira da varanda,
dominado pela gratidão. Pensou em como tinha estado perto de passar por aquele beco, quantas vezes o sistema quase os tinha separado, quanto todos tinham superado para chegar até ali. As meninas tinham nos salvado tanto quanto ele as tinha salvado. Papai, gritou Rose, acenando com a sua varinha de pau para ele. Você tem que vir ser o dragão. Frank sorriu e levantou-se da cadeira. Dragão, hein? Bem, aí vem o dragão mais assustador de toda a terra. Ele rosnou brincando e caminhou pesadamente em direção a elas. As meninas gritaram de alegria e correram, suas risadas ecoando na cerca. Enquanto Frank as perseguia pelo quintal, rugindo e fingindo cuspir fogo, ele percebeu algo profundo. Era assim que se sentia a felicidade. A felicidade pura e verdadeira. Não a euforia artificial dos seus dias mais loucos ou a satisfação vazia da vingança, mas a alegria genuína de estar exatamente onde deveria estar. Frank acordou antes do amanhecer na manhã de Natal, com o coração cheio de expectativa. A casa estava silenciosa, decorada com luzes cintilantes e guirlandas que as meninas o ajudaram a pendurar. Uma árvore de Natal de verdade estava no canto da sala, algo que ele não se preocupava em fazer há anos. Debaixo dela estavam presentes cuidadosamente embrulhados, cada um escolhido com amor. Ele foi até a cozinha, colocou uma cafeteira no fogo e preparou chocolate quente para as meninas. O aroma de canela e baunilha encheu o ar enquanto ele preparava o pequeno almoço favorito delas. A velha receita de rabanada da sua mãe. As suas mãos ásperas, mais acostumadas a trabalhar com motores do que com batedeiras, tornaram-se surpreendentemente hábeis nessas rotinas matinais delicadas. Passos suaves ecoaram pelo corredor, e Frank virou-se para ver Lily e Rose ainda em seus pijamas de Natal combinando, com os olhos arregalados de admiração. Os cabelos delas estavam despenteados pelo sono, mas os rostos brilhavam de emoção. Feliz Natal, meninas, disse Frank, com a voz rouca de emoção. Feliz Natal, pai! Exclamaram em uníssono, correndo para abraçá-lo. A palavra pai ainda o pegava desprevenido às vezes, enchendo seu peito de calor cada vez que elas a diziam. Enquanto se sentavam à mesa da cozinha, com o vapor subindo de suas canecas, Frank não pôde deixar de se lembrar daquela véspera de Natal fria, exatamente um ano atrás. A imagem de duas pequenas figuras encolhidas naquele beco ainda o assombrava. Ele olhou para elas agora. Lily a tagarelar animadamente sobre o Pai Natal. Rose a arrumar cuidadosamente a sua torrada francesa do jeito que gostava e a maravilhar-se com o quanto elas tinham evoluído. Podemos abrir os presentes agora? Lily saltava na cadeira, enquanto Rose observava com esperança, mais contida, mas igualmente ansiosa. Terminem o pequeno almoço primeiro, disse Frank, tentando soar severo, mas sem conseguir, pois um sorriso se formou nos seus lábios. Ele lembrou-se dos primeiros presentes de Natal que lhes trouxe no abrigo. 2 pequenos animais de pelúcia que elas ainda mantinham nas suas camas. Agora elas tinham um lar de verdade, seus próprios quartos e um futuro juntas. Depois do café da manhã, elas se reuniram ao redor da árvore. Frank sentou-se na sua velha poltrona, observando as meninas separarem cuidadosamente os presentes. A sala de estar, antes austera e vazia, agora exibia fotos da sua pequena família nas paredes. Trabalhos artísticos da escola estavam pendurados na geladeira e sapatinhos estavam alinhados perto da porta. Cada canto da sua vida tinha sido transformado pela presença delas. Lily gritou de alegria ao abrir um novo conjunto de materiais de arte. Enquanto Rose abraçava um livro sobre estrelas contra o peito, Frank observava-as, com a garganta apertada pela emoção. Esses momentos simples de alegria valiam todas as batalhas que ele tinha travado para mantê-las, toda a papelada, todas as audiências no tribunal. Pai, este é para si, disse Rose, trazendo-lhe um pacote cuidadosamente embrulhado. Dentro havia um desenho feito à mão dos 3 emoldurado em palitos de picolé pintados com glitter. Abaixo dele, em letras trêmulas, estava escrito: Nossa família. Frank segurou a moldura com cuidado, seus dedos calejados traçando as bordas. Um ano atrás, ele estava sozinho. Sua vida tão vazia quanto as garrafas que costumava colecionar. Agora, vendo suas filhas compartilharem sua empolgação com cada presente, ele compreendeu o que significava a verdadeira riqueza. Enquanto a luz da manhã entrava pelas janelas, refletindo nos enfeites da árvore e fazendo-os brilhar. Lá fora, a neve começava a cair suavemente,
mas dentro de casa estava quente com amor e risos. Frank olhou para as suas meninas, que não estavam mais perdidas, nem com medo, e soube que elas lhe tinham dado o maior presente de todos, a chance de ser pai, de amar e ser amado em troca. Espero que gostem desta história. Compartilhem qual é a vossa parte favorita da história e de onde estão a assistir. Tenham um ótimo dia.